Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Desde já uma abençoada semana a todos. Hoje aqui iniciando segunda-feira, 9 de março de 2026. E as escrituras sagradas agregando a nossa vida. Aqui, apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, nos ensinará que o Senhor, Ele é por nós, que a gente tem que entregar toda a nossa ansiedade, lançando sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Porque aqui diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esta é a palavra, é o versículo que o Senhor nos contemplou nessa manhã, nesse dia, para que possamos avançar em graça e em conhecimento, entendendo esta profundidade. Vamos orar para que o Senhor nos revele ainda mais sobre este abençoado versículo. Olha bem o que o Senhor nos propõe, para a gente não ficar com ansiedade, com angústias, para lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Mas para isso precisamos assumir de fato a paternidade dele sobre nós, para que possamos verdadeiramente estar no caminho dele como filhos adotivos ali, através ali do processo que Jesus fez na cruz do Calvário, trazendo depois o batismo do arrependimento, nos ensinando como João Batista era a voz que clamava no deserto. Espero que os desertos daqueles que ainda não assumiram esta paternidade possa cair por terra hoje. Saiam desses cativeiros, meus irmãos, e não entender esse processo de um novo nascimento, de uma nova criatura, assumindo essa filiação, assumindo essa paternidade, e o Senhor assumindo essa filiação sobre a sua vida, criando legalidade da forma que o Senhor nos ensina nas suas escrituras. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter me buscado, por ter me resgatado, por ter me feito entender que viver o padrão deste mundo, viver este mundo sem aliança de um novo batismo com o Senhor, assumindo a tua paternidade, para que hoje aqui eu pudesse de fato ser cuidado pelo Senhor, lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu sei que através das suas escrituras o Senhor vai me ensinar e me ajudar a avançar e vencer tudo que precisa ser vencido aqui, para que eu esteja nesta posição, para que o Senhor cuide de mim. Espero em Cristo que os meus irmãos possam compreender também todo esse processo, e os que não avançaram ainda possam avançar, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós, o Senhor é poderoso para que a nossa vida seja tranquila, seja como um refrigério, seja como um manancial de águas vivas, que essas águas do Senhor, que a tua própria palavra possa nos submergir e nos levar a lugares como árvores que são plantadas a ribeiros, que as folhas não murcham e que dá os frutos no devido tempo. Oh Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por me buscar e obrigado por esta palavra chegar a muitos e eles compreenderem e avançarem neste processo. Este é o meu intuito de estar aqui fazendo esse devocional, além de ser uma escola para mim e para os meus irmãos que têm a aptidão, que queiram aprender do Senhor diariamente, onde eu posto estas palavras. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e glória a Deus. Aqui era Pedro já. Irmãos, gostaria de fazer uma explanada aqui sobre essa questão do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, ali Mateus, na sequência
Mateus, Marcos, Lucas e João. Se eu estiver enganado, é só sobre Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos dos Apóstolos, depois vem as 13 cartas ou as 13 epístolas de João. Aí depois a gente vem contemplando aqui por Hebreus, que não tem a autoria declarada. Aí temos aqui Pedro, Tiago, Judas. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus, meio-irmãos nascidos de Maria. Aí vem Pedro e vem as 3 de João, e depois o Apocalipse também, que foi João na ilha de Patmos. E aqui a palavra nos ensina no geral, meus irmãos. Pedro aqui vai nos dar esses conselhos e esses votos e as saudações finais e bênção para as nossas vidas. Se entendermos desta forma, assim como está escrito do verso 5 ao 9, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmãos, antes de mais nada, gostaria de trazer aqui, cada verso aqui está nos ensinando. Aqui está dizendo para os jovens, que sede submissos aos que são mais velhos, outros sim nos tratos uns com os outros, cingindo-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aqui está dizendo tanto para os jovens por idade, quanto os jovens na fé, para que eles possam respeitar e ser submissos aos mais velhos no trato, entendendo ali que tem que ter a humildade para aprender, porque se você não tiver a humildade, que o Senhor ele já resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, para que você avance, assim como está aqui no verso 6, para iniciar o 7, que é o verso principal, que você deve lançar sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas olha bem, olha o que 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, lançando, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, entender a condição de humildade, de humilhar, porque a Bíblia diz também que Deus ama e recebe aqueles que têm o coração contrito e quebrantado. Então, às vezes, um jovem, por exemplo, um jovem na fé ou um jovem por idade, não aprende nem ser submisso aos mais velhos ou os mais experientes, e às vezes quer lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, e infelizmente o Senhor não vai estar cuidando da pessoa, porque ele tem a sua condição. Nós precisamos, para avançar os átrios do Senhor, nós precisamos ter o meio, e o meio é as Escrituras. E aqui está falando: rogo igualmente aos jovens, sede submissos. Às vezes, um jovem fora da igreja, mesmo aqui podemos trazer
às vezes ele não sabe ser submisso a um pai, às vezes ele é mal educado com os mais velhos, e este jovem, infelizmente, ele não vai ser bem sucedido na vida, porque esta própria arrogância, essa própria soberba que está sendo criada nele, não se submetendo a esta forma de vida, humilhando, tendo a humildade. Como? Aqui diz que a gente tem que ser sóbrio e vigilantes. Lógico que eu fiz uma condição de uma pessoa que não vive as Escrituras, porém, tanto o que não vive quanto o que vive, quem se comporta dessa forma, com certeza não vai avançar a uma condição de aprovação. Inclusive, eu oriento muito que as pessoas, quando for namorar alguém para um suposto casamento, uma suposta aliança de vida até o fim da vida, tem que analisar todas essas coisas, porque senão vai tudo mal no decorrer da vida. Então é isso que a palavra nos ensina aqui. Os jovens ser submissos no trato uns com os outros, não ter a soberba, porque Deus, ele resiste aos soberbos e concede a graça aos humildes. E assim vai. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai lançar sim toda a nossa ansiedade, porque o Senhor vai estar cuidando de nós, porque estamos sendo sóbrios e vigilantes. E o diabo, vosso adversário, está ao derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Então, se você não resistir em fé, como o 9 está dizendo, tendo fé que você tem que ser submisso aos mais velhos, que você tem que ser humilde e não soberbo. Se você não conseguir de fato, para que Ele, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, que Ele no tempo oportuno, sendo aprovado por esses passos aqui, para que Ele cuide, nos exalte e cuide de nós. Então temos que fazer como está aqui no verso 9, resistir-lhes, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais, que vamos passar por sofrimentos, mesmo resistindo na fé, mesmo tendo o coração contrito e quebrantado, mesmo sendo humildes, mesmo nos humilhando sobre a poderosa mão de Deus, nós vamos ter sofrimentos. Mas a Bíblia está dizendo que o caminho é este, para que a gente avance e receba esta proteção, este cuidado nas nossas ansiedades. Então é isso que o verso termina. Então, sofrimentos iguais aos vossos irmãos que estão cumprindo nesta irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, realmente é assim que é o processo. E aqui, como a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, na Confissão de Fé de Winchester, vai dizer exatamente assim: quando a gente atingir esta estatura de estar firmes na fé, com essa humildade e tudo, o Senhor, Ele nos justifica. A todos que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios dele. Olha bem, tem sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção. Olha bem onde você pode estar se aprender todo esse processo que Pedro nos ensina em 1 Pedro, capítulo 5, no verso 7. E aqui fez um paralelo a 2 Crônicas 7,14, nós vamos ser o povo. E se ser, como diz lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, ou seja, aqui falou que a gente vai ser chamado pelo nome de Deus,
porque fizemos o processo de ser recebido como filho adotivo através de Jesus Cristo. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, darei descanso para a sua ansiedade. É bem oportuno essa palavra sair hoje, numa segunda-feira, porque geralmente na segunda-feira as pessoas começam a trabalhar os seus afazeres durante a semana, vai ter seus cansaços, vai ter seus problemas, mas o Senhor nosso Deus, através de revelação a apóstolo Pedro, ele afirmou aqui: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estou falando, espero que eu esteja falando com quem está fazendo estes caminhos da humildade, da submissão, da perseverança, porque lá no final diz, olha, sofrimento igual seus irmãos têm passado pelo mundo. Então é isso, nós não teremos aflições, tribulações, mas temos que ter o nosso posicionamento perante as Escrituras Sagradas. E eu fecho esta mensagem nesse dia. Espero em Cristo que vocês possam ter entendido, compreendido e possam avançar rumo aos átrios do Senhor, ou seja, rumo à intimidade do Senhor como teu Pai. E amém. E fiquem em paz. Uma boa semana a todos.